O sol ainda não havia nascido completamente quando Severino Batista empurrou sua carroça pelas ruas de paralelepípedos que levavam ao mercado de São José. Era uma manhã de março de 1978, e o cheiro de maresia, misturado com o aroma de frutas maduras, já começava a tomar conta do centro do Recife. Aos 42 anos, Severino conhecia cada pedra daquelas ruas como conhecia as linhas de sua própria mão. Havia 20 anos, vendia verduras e frutas na mesma esquina, próxima ao movimentado mercado, sustentando a esposa Maria das Dores e os 3 filhos com o suor de cada dia. Naquela manhã, entretanto, algo estava diferente no ar. Talvez fosse a neblina mais densa que o normal, ou o silêncio estranho que pairava sobre as ruas ainda desertas. Severino não sabia explicar, mas sentia um aperto no peito que não conseguia afastar. Havia dormido mal, sonhando com águas escuras que o puxavam para baixo, e acordara com o nome de sua mãe nos lábios, ela que já havia partido há mais de 10 anos. Se você está acompanhando esta história, deixe nos comentários onde você está nos assistindo. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer parte da nossa comunidade. Vamos continuar juntos desvendando este mistério que abalou o Recife. Severino não foi o primeiro feirante a desaparecer naquela semana de março. 3 dias antes, José Ferreira, conhecido como Zé da Rapadura, por vender o doce mais saboroso de todo o mercado, simplesmente não havia aparecido em sua barraca. Sua esposa, Dona Conceição, chegou ao mercado gritando e chorando, perguntando a todos se alguém tinha visto o marido. José havia saído de casa na madrugada anterior, como sempre fazia, carregando os tabuleiros de rapadura ainda morna e prometendo voltar no final da tarde com o dinheiro do dia. Mas nunca voltou. A polícia, quando finalmente apareceu 2 dias depois, não demonstrou muito interesse no caso. Para eles, José provavelmente havia fugido com alguma mulher, ou estava bebendo em algum boteco da cidade. Esses feirantes são assim mesmo, disse o delegado para Dona Conceição. Um dia somem, outro dia aparecem. Mas quem conhecia José sabia que aquilo era impossível. Ele era um homem de família, religioso, que nunca havia dado motivo para desconfiança. No dia seguinte ao desaparecimento de José, foi a vez de Antônio Pereira, o homem que vendia peixe fresco desde as 5 horas da manhã. Antônio era conhecido por sua pontualidade quase militar. Chegava ao mercado sempre às 4:30 da madrugada, quando ainda era noite fechada, para organizar sua banca antes dos outros comerciantes chegarem. Sua ausência foi notada imediatamente por João Batista, que vendia frutas na banca ao lado. Antônio nunca faltou um dia sequer em 15 anos, contou João para os outros feirantes que começavam a se reunir, preocupados. Nem quando a filha nasceu, nem quando a sogra morreu. Alguma coisa aconteceu com ele. A esposa de Antônio, Dona Rosa, estava desesperada. Ela havia acordado sozinha na cama e pensado que o marido já tinha saído para o trabalho, como sempre. Só quando o vizinho bateu em sua porta, perguntando por Antônio, foi que ela percebeu que algo estava errado. A atmosfera no mercado de São José começou a ficar tensa. Os feirantes, que normalmente conversavam e riam enquanto montavam suas bancas, agora falavam em sussurros, olhando constantemente por sobre os ombros. As esposas começaram a acompanhar os maridos até o mercado e alguns comerciantes passaram a trabalhar em grupos, com medo de ficar sozinhos. Foi nesse clima de apreensão que Severino Batista desapareceu na manhã daquela terça-feira de março. Maria das Dores acordou às 5 horas, como sempre fazia para preparar o café do marido, mas a cama estava vazia. Ela correu até o quintal e viu que a carroça não estava lá. Deve ter saído mais cedo hoje, pensou, tentando acalmar o coração que batia descompassado.
Mas quando chegou ao mercado 2 horas depois, procurando por Severino, encontrou sua barraca vazia e a carroça abandonada numa rua lateral, com as verduras espalhadas pelo chão. O terror se instalou definitivamente entre os comerciantes do mercado de São José. Em menos de uma semana, 3 homens haviam desaparecido sem deixar rastro. 3 homens trabalhadores, honestos, com famílias que dependiam deles. A notícia se espalhou rapidamente pelos bairros próximos, e logo toda a cidade comentava sobre os desaparecimentos misteriosos. Francisco Oliveira, vendedor de ervas medicinais e homem respeitado no mercado, tomou a iniciativa de reunir os demais comerciantes. "Precisamos nos organizar", disse ele, sua voz ecoando pela estrutura de ferro do mercado centenário. "A polícia não está fazendo nada, e nós não podemos ficar aqui esperando para ser os próximos." Era um homem alto e magro, de cabelos grisalhos e olhos que pareciam enxergar além do que estava diante dele. Conhecia segredos da cidade que muitos preferiam esquecer, e sua preocupação ia além do medo comum. Ele suspeitava que havia algo mais por trás daqueles desaparecimentos. A reunião aconteceu numa quinta-feira à noite, depois que o mercado fechou. Cerca de 30 feirantes se juntaram no centro do prédio, suas vozes criando ecos assombrados entre as colunas de ferro. As esposas dos desaparecidos estavam lá também, com os olhos vermelhos de tanto chorar e as faces marcadas pela angústia. Maria das Dores segurava a mão de Dona Conceição, e ambas olhavam para Dona Rosa, que não parava de tremer. "Alguém tem que saber de alguma coisa", disse Francisco, observando os rostos tensos ao seu redor. "3 homens não somem assim, do nada. Tem coisa por trás disso." Alguns comerciantes começaram a falar ao mesmo tempo, relatando pequenos detalhes estranhos que haviam notado nas semanas anteriores. Homens desconhecidos rondando o mercado, carros que passavam devagar demais pelas ruas próximas, conversas sussurradas em cantos escuros. Foi então que Manuel dos Santos, um homem pequeno e nervoso que vendia miudezas, se levantou tremendo. "Eu vi alguma coisa", disse ele, sua voz quase um sussurro. Todos se viraram para olhá-lo, e o silêncio ficou tão denso que era possível ouvir o barulho dos carros passando na rua. Na noite em que Antônio desapareceu, eu estava voltando tarde do mercado porque tinha ficado fazendo as contas. Vi um caminhão parado na rua, onde ele sempre deixava a bicicleta. Manuel engoliu seco antes de continuar. Eram 2 homens grandes, de ternos escuros. Não eram daqui do bairro, isso eu tenho certeza. Eles estavam olhando para o mercado, apontando e conversando baixo. Quando me viram, entraram no caminhão e foram embora. Pensei que fossem fiscais da prefeitura, sabe como é? Mas agora... O medo que estava no ar se tornou quase palpável. Francisco bateu o punho na mesa improvisada. "E você não falou nada para ninguém?" Ele perguntou, sua voz carregada de frustração. Manuel baixou a cabeça, envergonhado. "Eu tinha medo de me meter em confusão. Vocês sabem como são as coisas por aqui. Às vezes é melhor não ver nada, não ouvir nada." Maria das Dores se levantou, os olhos brilhando de raiva e dor. "Meu marido pode estar morto por causa do seu medo", gritou ela, apontando para Manuel. "Severino pode estar sofrendo em algum lugar e você ficou calado." Dona Conceição a segurou pelos ombros, tentando acalmá-la, mas também estava revoltada. O ambiente ficou tenso, com alguns comerciantes se posicionando ao lado das esposas e outros defendendo Manuel. Francisco ergueu a mão, pedindo silêncio. "Brigar entre nós não vai trazer nossos homens de volta", disse ele. "Precisamos pensar. Se realmente tem gente de fora envolvida nisso, temos que descobrir quem são e o que querem." Ele olhou ao redor, estudando cada rosto. "Alguém mais viu alguma coisa estranha? Qualquer coisa, por menor que seja." Lentamente, outras pessoas começaram a falar. Dona Luzia, que vendia flores na entrada do mercado, disse que havia notado o mesmo caminhão na semana anterior, sempre no mesmo horário.
Era de manhã cedo quando a gente estava chegando. Eu reparei porque não era caminhão de entrega, sabe? Era diferente, mais novo, e os homens não descarregavam nada. João Batista, o amigo de Antônio, lembrou de ter visto dois homens perguntando sobre os horários dos feirantes para um menino que sempre ajudava a carregar compras. Eles estavam mapeando nossa rotina, concluiu Francisco, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Sabiam exatamente quando e onde encontrar nossos companheiros sozinhos. A revelação caiu como uma pedra na água parada da noite. Se alguém estava realmente caçando os feirantes de forma organizada, nenhum deles estava seguro. A partir daquela noite, a vida no mercado de São José mudou completamente. Os comerciantes começaram a trabalhar em grupos, ninguém mais saía sozinho e um sistema de vigilância improvisado foi criado. Francisco assumiu a liderança informal do grupo, organizando turnos de guarda e tentando convencer a polícia a levar o caso mais a sério. Mas cada dia que passava sem notícias dos homens desaparecidos tornava a esperança mais frágil. Foi numa manhã de abril, quase um mês depois dos primeiros desaparecimentos, que a primeira pista real apareceu. Um menino de rua chamado Carlinhos, que sempre rondava o mercado pedindo moedas e restos de comida, procurou Francisco com uma informação que fez o sangue do comerciante gelar nas veias. Seu Francisco, disse o menino, olhando nervosamente para os lados, eu sei onde estão os homens que sumiram. Francisco quase derrubou a caixa de ervas que estava organizando. Como assim, menino? Onde? Carlinhos, um garoto de talvez 12 anos, com olhos espertos e roupas remendadas, se aproximou mais e sussurrou. Tem um lugar lá na várzea, um galpão abandonado. Eu vi os homens de terno levando alguém para lá. A pessoa estava amarrada, não conseguia andar direito. O coração de Francisco disparou. Você tem certeza do que está dizendo? Isso não é brincadeira, menino? Carlinhos balançou a cabeça vigorosamente. Eu juro pela minha mãe que já morreu. Vi com esses olhos. Tem mais gente lá dentro. Eu ouvi vozes. Mas tem guardas também, homens armados. Ele estendeu a mão pequena e suja. Mas eu só levo o senhor lá se me der 10 cruzeiros. Preciso comer, e isso é perigoso. Francisco não hesitou. Deu o dinheiro ao menino e imediatamente reuniu os outros comerciantes. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. As esposas dos desaparecidos choraram de alívio e terror ao mesmo tempo. Seus maridos podiam estar vivos, mas em que condições? E quem eram aquelas pessoas que os haviam sequestrado? Não podemos ir sozinhos, disse João Batista, sempre mais cauteloso. Se tem homens armados, vamos precisar da polícia. Mas Francisco balançou a cabeça. A polícia não acreditou na gente até agora. Por que acreditaria agora? E se formos até eles e os bandidos descobrirem, podem matar nossos companheiros e sumir com os corpos. A discussão se estendeu por horas. Alguns queriam ir imediatamente, outros achavam que deveriam esperar e planejar melhor. As mulheres estavam desesperadas, querendo seus maridos de volta a qualquer custo. Maria das Dores se agarrou ao braço de Francisco. Pelo amor de Deus, vamos buscá-los. Cada minuto que passa pode ser o último para o meu Severino. Finalmente, decidiu-se que um grupo pequeno iria até o local naquela mesma noite, apenas para reconhecimento. Francisco, João Batista, Manuel, que insistiu em ir para compensar seu silêncio anterior, e 2 outros comerciantes partiram com Carlinhos como guia. Eles levaram facões, pedaços de pau e uma coragem que vinha mais do desespero do que da confiança. A várzea ficava na periferia de Recife, uma região de terrenos baldios e construções abandonadas que a cidade parecia ter esquecido. O grupo caminhou em silêncio por ruas de terra batida, guiados apenas pela luz fraca da lua e pelo conhecimento de Carlinhos sobre cada beco e atalho.
O cheiro de lixo queimado e esgoto a céu aberto tornava o ar pesado, e cães vadios latiam à distância. É ali, sussurrou Carlinhos, apontando para um galpão grande e escuro, cercado por um muro baixo. Havia uma luz fraca vindo de dentro e 2 carros estacionados na frente. Francisco sentiu o estômago se contrair. Eles realmente haviam encontrado algo, mas o que os esperava lá dentro? Os homens se esconderam atrás de pilhas de entulho e observaram o local por quase 1 hora. Viram guardas circulando, ouviram vozes abafadas vindo do interior do galpão. E em determinado momento, uma das portas se abriu brevemente, revelando figuras humanas amarradas no chão. O coração de Francisco bateu tão forte que ele teve medo de que os outros pudessem ouvi-lo. São eles, murmurou João Batista, reconhecendo a silhueta de Antônio mesmo na penumbra. Meu Deus, são eles. A confirmação trouxe um misto de alívio e horror. Os homens estavam vivos. Mas em que estado? E quantos guardas havia lá dentro? Como poderiam resgatá-los? Francisco tomou uma decisão que mudaria tudo. Voltamos agora e trazemos todo mundo, disse ele. Todos os homens do mercado, todas as mulheres, todos os vizinhos que quiserem ajudar. Vamos cercar esse lugar e pegar esses desgraçados. João tentou argumentar que seria muito perigoso, mas Francisco estava decidido. Eles contavam com nosso medo, com nossa desorganização. Mas agora sabemos onde estão nossos companheiros. Não vamos deixá-los lá nem mais uma noite. O que aconteceu nas horas seguintes se tornaria lenda nos bairros populares do Recife. Francisco e seu grupo voltaram ao mercado e acordaram meio bairro. Em poucas horas, mais de 100 pessoas se juntaram. Comerciantes, donas de casa, jovens estudantes, trabalhadores de outras profissões que se solidarizaram com a causa. Maria das Dores estava na frente do grupo, carregando uma bandeira improvisada com os nomes dos desaparecidos. A multidão marchou pela madrugada até a várzea, e quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, eles cercaram completamente o galpão. Os guardas, surpresos e em menor número, tentaram resistir inicialmente, mas se renderam quando perceberam que estavam completamente cercados. A porta do galpão foi arrombada, e o que encontraram lá dentro chocou até mesmo os mais preparados. Severino, José e Antônio estavam amarrados e feridos, mas vivos. Junto com eles, havia outras pessoas que ninguém conhecia. Trabalhadores de outros bairros, alguns vendedores ambulantes, até mesmo algumas mulheres. Todos em estado deplorável, magros, com marcas de espancamento, mas respirando. "O que vocês queriam com eles?" gritou Maria das Dores para um dos sequestradores, um homem de meia-idade com ternos caros, mas agora sujos e rasgados. O homem, vendo-se cercado e sem saída, começou a falar. O que ele revelou deixou todos em choque. Os feirantes estavam sendo sequestrados para trabalhar como escravos em fazendas no interior, longe de suas famílias, sem salário, apenas comida e abrigo mínimos. "Tem muita terra precisando de trabalhador", disse ele, sem demonstrar remorso. "Esses aí não iam fazer falta para ninguém. São só feirantes, gente sem importância." A resposta provocou uma onda de indignação na multidão. Francisco teve que segurar Maria das Dores, que tentava se jogar sobre o sequestrador. Os criminosos foram entregues à polícia, que finalmente teve que agir diante de tantas testemunhas e evidências. A investigação revelou uma rede de sequestro de trabalhadores urbanos que operava em várias cidades do Nordeste, fornecendo mão de obra escrava para fazendeiros inescrupulosos. Dezenas de pessoas foram presas e muitas famílias reencontraram parentes que haviam desaparecido em circunstâncias semelhantes. Severino Batista voltou para casa num domingo de maio, carregado nos braços pelos vizinhos como um herói que retorna da guerra. Maria das Dores não parava de chorar e sorrir ao mesmo tempo.
tocando o rosto do marido, como se não acreditasse que ele estava realmente ali. Os filhos, que haviam passado 2 meses perguntando quando o pai voltaria, agora o abraçavam, sem querer soltá-lo nunca mais. José Ferreira voltou a fazer suas rapaduras, mas agora elas tinham um sabor especial, o sabor da liberdade reconquistada. Dona Conceição não o deixava sair sozinho para lugar algum, e ele não reclamava. Havia aprendido que a vida pode mudar de uma hora para outra, e que o amor da família vale mais do que qualquer independência. Antônio Pereira retornou ao seu posto de venda de peixes, mas demorou meses para recuperar a confiança de sempre. Acordava durante a noite com pesadelos, e Dona Rosa permanecia acordada ao seu lado, segurando sua mão até que ele voltasse a adormecer. Lentamente, com o apoio da família e dos amigos, ele foi recuperando a paz interior. O mercado de São José nunca mais foi o mesmo depois daqueles acontecimentos. Uma solidariedade nova nasceu entre os comerciantes, uma consciência de que eles eram mais fortes unidos do que separados. Francisco Oliveira se tornou uma espécie de líder comunitário, organizando não apenas a segurança do mercado, mas também melhorias nas condições de trabalho e vida dos feirantes. A história dos feirantes desaparecidos se espalhou por todo o Recife e depois pelo Nordeste inteiro. Outros trabalhadores que haviam perdido parentes em circunstâncias similares começaram a procurar as famílias dos comerciantes do mercado de São José, buscando informações e esperança. Muitos casos antigos foram reabertos e várias pessoas desaparecidas foram encontradas em condições de escravidão. O caso também chamou a atenção de jornalistas e advogados, que começaram a investigar e denunciar a situação dos trabalhadores rurais no Brasil. Reportagens foram publicadas, processos foram abertos e leis mais rigorosas foram criadas para combater o trabalho escravo. O sofrimento dos feirantes do Recife havia se transformado numa força de mudança social. Anos depois, quando as crianças perguntavam sobre as cicatrizes que Severino carregava no corpo, ele contava a história com orgulho e dor misturados. "Foi o pior momento da minha vida", dizia ele, "mas também foi quando aprendi que o povo unido pode vencer qualquer desgraça." Maria das Dores sempre completava, e que nunca devemos desistir uns dos outros. O mercado de São José continuou funcionando, com seu movimento característico, seus cheiros e sons familiares. Mas nas manhãs de março, quando a neblina fica mais densa e o silêncio parece diferente, os comerciantes mais antigos ainda se lembram daqueles dias terríveis de 1978. E se lembram também de como a coragem e a união podem trazer de volta até mesmo aqueles que pareciam perdidos para sempre. A memória daqueles acontecimentos se tornou parte da história oral do mercado, passada de geração em geração de comerciantes. Pais contavam para filhos, avós para netos, sempre com a mesma mensagem: nunca subestimem o poder de pessoas simples quando elas se unem por uma causa justa. E nunca deixem um companheiro para trás. O tempo passou, a cidade mudou, novas gerações ocuparam as bancas do mercado. Mas a lição ficou gravada nas pedras centenárias do mercado de São José. A solidariedade entre os trabalhadores é a única arma verdadeira contra a injustiça. E às vezes, quando o vento sopra certo entre as colunas de ferro, ainda é possível ouvir o eco daquelas vozes que gritaram por justiça numa madrugada de maio, trazendo seus companheiros de volta do inferno. Os sequestradores foram condenados a longas penas de prisão, mas para as famílias dos feirantes, a verdadeira justiça havia sido feita no momento em que eles reencontraram seus entes queridos. Maria das Dores guardou a roupa que Severino usava no dia do sequestro, toda rasgada e suja.
como lembrança de que os milagres acontecem quando as pessoas não desistem de lutar. E assim, termina a história dos feirantes desaparecidos do mercado de São José, em 1978. Uma história de terror que se transformou em esperança, de desespero que virou vitória, de pessoas simples que provaram que nenhum poder é maior do que o amor e a determinação de uma comunidade unida. Uma história que o Recife nunca esqueceu e que continua ecoando pelas ruas da cidade toda vez que alguém precisa lembrar que vale a pena lutar pelos que amamos.